Todo mundo sonha quando dorme. Mesmo que não se lembre, você sonhou cerca de 90 minutos na noite passada. Sabia disso? É o que a ciência comprova. A maioria dos sonhos não quer dizer nada. São apenas manifestação do inconsciente, daquilo que experimentamos no nosso dia a dia. Porém, existem sonhos que são carregados de significados. Sonhos proféticos que revelam o que vai acontecer. Mas de que adiantariam esses sonhos se não houvessem quem os interpretasse? José, o filho mais amado de Jacó, tinha esse dom. Por causa de seus sonhos, ele despertou a inveja dos irmãos e foi vendido como escravo. E também por causa dos sonhos que interpretou, se tornou governador de todo o Egito. Este é o podcast Bible Plus e você está ouvindo o 7º e último episódio de Gênesis, o Reencontro. No episódio anterior, José interpretou os sonhos do faraó e previu 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Lembra que quando virou governador, José reuniu uma infinidade de cereais e os guardou durante o tempo de abundância? Se você ainda não ouviu, volte lá e escute para ficar por dentro da história. Quando chegou o tempo da fome, pessoas de todas as partes do mundo foram para o Egito em busca de alimento. Agora, você vai acompanhar o reencontro surpreendente de José com os irmãos que queriam matá-lo. Será que José iria salvá-los ou condená-los à morte? Assim que viu os irmãos, José os reconheceu imediatamente, mas não foi reconhecido. José tinha mudado até de nome. Ele agora era o grande e poderoso Zefanate-Paneia. Estava vestido com roupas da realeza egípcia, adornado com colares e braceletes de ouro e pedras preciosas. Seus olhos deviam estar pintados, como era costume naquela nação, e sua cabeça estava coberta por um toucado, enfeite típico dos egípcios. José falou com os irmãos de forma áspera. De onde vocês são? Da terra de Canaã. Vocês são espiões. Não, meu senhor. Estamos aqui para comprar mantimentos. Somos homens honestos, não espiões. Nada disso. Vocês vieram para ver os pontos fracos do Egito. Somos 12 irmãos, senhor. Todos filhos de um mesmo homem. O mais novo ficou com nosso pai, e o outro já não existe mais. Imagine o quanto José não teve que se controlar ao ouvir os irmãos falando sobre ele e seu irmão mais novo. A atitude de José foi inesperada. Guardas, prendam esses homens. Todos foram presos por 3 dias. 13 anos sem ver os irmãos que tentaram matá-lo e o venderam como escravo, sem ter notícia da família, sem saber se o pai estava vivo. 13 anos para curar as feridas, que agora estavam expostas novamente. O que deve ter passado na mente e no coração de José? Ao 3º dia, José mandou soltá-los. Ele os chamou e disse: Sou um homem temente a Deus e por isso farei o seguinte. Se são realmente honestos, um de vocês ficará preso enquanto os outros levarão cereais para suprir a fome de suas famílias. Vão e busquem o irmão mais novo, e então verei que estão falando a verdade e vocês não serão mortos. Sem ter escolha, os irmãos concordaram e comentaram entre si. Nós somos culpados pelo que aconteceu com José. Vimos o desespero do nosso irmão, implorando por ajuda e não o socorremos. Por isso a gente está passando por essa angústia. Eu disse para vocês não cometerem aquela crueldade, mas ninguém me ouviu. Agora o sangue inocente do nosso irmão está sendo requerido de nós. A conversa entre os irmãos revelou o quanto a culpa os consumiu durante todos esses anos e como ainda os atormentava.
Eles não sabiam que estavam sendo ouvidos por José, que, já não podendo mais suportar a dor de reviver tudo o que sofreu, se afastou dos irmãos e chorou profundamente. Simeão foi preso e os outros se apressaram para comprar os mantimentos. José ordenou a seus funcionários que enchessem os sacos de cereais e os entregassem aos irmãos. Ele também lhes deu comida para o caminho. Em cada saco, José pediu para que fosse devolvido o dinheiro pago por eles dentro de uma trouxinha. Os jumentos dos irmãos foram carregados de mantimentos e então seguiram viagem. Tempos depois, quando eles pararam para descansar e dar comida aos animais, um deles abriu o saco de cereal. Imagine o choque diante do que viram. Olhem, devolveram o dinheiro. O coração dos irmãos quase desfaleceu de espanto. Eles se entreolharam atemorizados. O que Deus está querendo dizer com isso? Depois de uma longa jornada, finalmente chegaram em Canaã e contaram ao pai Jacó tudo o que tinha acontecido. Os irmãos explicaram que o governador do Egito só venderia mais alimentos e só soltaria Simeão se Benjamim voltasse com eles. Jacó ficou assustado. José está morto? Simeão foi preso e ainda querem levar Benjamim? Se alguma coisa acontecer com ele na viagem, morrerei de tristeza. Jacó foi enfático e não deixou Benjamim partir. A fome, no entanto, persistia. A situação ficava cada vez mais grave. Quando o cereal que os irmãos levaram para Canaã acabou, Jacó os chamou e disse: Voltem para o Egito e comprem mais mantimento. Só podemos voltar se Benjamim for com a gente, pai. O governador foi muito claro quando disse que não nos atenderia se ele não fosse. Por que vocês fizeram isso? Por que contaram que tinham um outro irmão? O homem começou a perguntar sobre nossa família. Se nosso pai era vivo, se a gente tinha mais irmãos, como poderíamos adivinhar que ele ia pedir uma coisa dessas? Jacó estava amargurado, sem saber o que fazer. Por um lado, precisava alimentar sua família. Por outro, tinha medo de perder Benjamim. Preocupado, Judá tentou convencê-lo. Deixe Benjamim ir com a gente, pai. Ou todos morreremos. Eu ficarei responsável por ele, prometo. Se alguma coisa acontecer, a culpa será minha. Está bem. Já que é assim, quero que levem presentes para o governador. Tudo o que tivermos de mais precioso. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Levem também dinheiro em dobro e devolvam a quantia que veio nos sacos. Devem ter feito isso por engano. Que o Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, dê a vocês graça e misericórdia diante daquele homem. E se eu tiver que ficar sem meus filhos, ficarei. Mal sabia que aquele homem era seu amado José. Segundo o judaísmo, Jacó nunca superou a perda do filho, pois ele estava, na verdade, vivo. Deus moldou a natureza humana de tal forma que somente após a morte os entes queridos seriam consolados. Jacó agora arriscava ficar sem nenhum deles para salvar sua família da fome. E assim, Jacó finalmente deixou Benjamim partir com os irmãos. Enquanto isso, no Egito, o que José estaria pensando? Já havia se passado bastante tempo desde que os irmãos estiveram lá pela última vez. O sonho de José tinha se cumprido quando todos se prostraram diante dele. Mas será que a história terminaria dessa forma? Será que os veria novamente? Tudo isso deve ter afligido José. Sua esposa, Asenate, certamente percebeu o quanto isso havia mexido com o marido. Você tem andado muito quieto, José. Pensativo. O alimento que eu mandei já deve ter acabado. Se meus irmãos não voltarem logo, meu pai e minha família não terão o que comer. É claro que vão voltar. Seu irmão está preso e eles precisam de comida. Só queria ver Benjamim novamente. A última vez que nos vimos, ele era um menino. Agora deve estar um homem feito. Você vai vê-lo, meu amor. Será que meus irmãos mudaram depois de todos esses anos? Fico preocupado se eles fazem mal a Benjamim por causa do amor de meu pai, como faziam comigo.
O caçula de Jacó era o único irmão que José tinha tanto por parte de pai como por parte de mãe, Raquel, que faleceu depois de dar luz a Benjamim. A espera de José finalmente terminou quando os irmãos chegaram ao Egito com presentes, dinheiro em dobro e o mais importante, Benjamim. Ao ver o irmão mais novo, José foi tomado de alegria. Sua vontade, com certeza, era de correr e abraçá-lo, mas ele precisou se controlar e disfarçar a emoção. Mais do que depressa, José deu ordem a seus funcionários que preparassem uma bela refeição e os convidou para almoçar em sua casa. O convite, no entanto, deixou os irmãos com medo. Eles estranharam e começaram a especular o motivo pelo qual seriam levados para a casa do governador. Deve ser por causa do dinheiro que voltou nos sacos de cereais da outra vez. Será que o governador pensa que a gente roubou? E agora? O que vai ser de nós? Vão nos acusar, escravizar e tomar nossos jumentos. Ao chegarem lá, olharam tudo em volta, maravilhados com tanto luxo e riqueza, bem diferente das tendas rústicas em que moravam no deserto. Imagine como devia ser a casa do segundo homem mais poderoso de uma das nações mais prósperas da época. Certamente era espaçosa, bonita, bem decorada e, pelo que conhecemos de José, sem ostentação. Assim que foram recebidos pelo mordomo, fizeram questão de explicar o que tinha acontecido na viagem anterior. Quando abrimos os sacos, encontramos o nosso dinheiro intacto. Não sabemos quem fez isso, mas o trouxemos de volta. Trouxemos também outra quantia para comprar mais alimento. O mordomo os tranquilizou, dizendo que o valor pago havia chegado em suas mãos e que eles tinham sido favorecidos pelo Deus de seu pai. Em seguida, Simeão foi solto e se juntou aos demais. Meus irmãos, Baruch Hashem, bendito seja Deus. Como é bom ver vocês. Demoramos porque o pai não queria deixar Benjamim vir com a gente. E você, como está? Te trataram mal? Não, muito pelo contrário. Me deram comida, nada me faltou. Agora que os 11 irmãos estavam reunidos, o mordomo serviu água a todos. Os jumentos foram servidos de ração e eles lavaram os pés. Quando José chegou, os irmãos baixaram as cabeças e se prostraram em sinal de reverência. Logo depois, José conversou com eles e se mostrou amigável. Fizeram boa viagem? Estão todos bem? Sim, meu senhor. E o pai de vocês, como está? Ainda está vivo? Sim, nosso pai tem a idade avançada, mas está com saúde. José então olhou para Benjamim. Esse era o irmão mais novo de que me falaram? É ele mesmo, senhor. José se comoveu ao ver que aquele menino com quem brincava havia se tornado um jovem forte e saudável. Ele se dirigiu a Benjamim e disse: Deus te conceda graça, meu filho. Mal terminou de falar e José precisou sair dali, apressado para um lugar onde pudesse chorar. Os irmãos não devem ter entendido nada. Depois de um tempinho, José lavou o rosto e se recompôs. Ele, então, voltou para a sala onde estavam os irmãos e ordenou aos funcionários: Por favor, sirvam a refeição. Quando foram se sentar, os irmãos ficaram admirados ao perceberem que os assentos estavam dispostos na mesa por ordem de nascimento de cada um. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. A porção do banquete que colocaram diante de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer um deles. Então, eles beberam e se alegraram. Depois do almoço, os irmãos se retiraram e José deu a seguinte orientação ao mordomo: Dê a estes homens o máximo de mantimento que puderem carregar e deixe o dinheiro deles nos sacos de cereais. E no saco que pertence ao irmão mais moço, coloque o meu copo de prata junto com as moedas que ele pagou pelo alimento. O mordomo fez exatamente o que ele pediu.
Na manhã seguinte, os irmãos se despediram e partiram, com seus jumentos carregados de provisão. Assim que saíram da cidade, o mordomo, a pedido de José, foi atrás deles e os acusou de terem roubado um copo de prata da casa do governador. Diante da grave acusação, os irmãos se defenderam. Jamais faríamos uma coisa dessa. O dinheiro que encontramos no saco trouxemos de volta de Canaã e o devolvemos. Como poderíamos roubar ouro ou prata do seu senhor? Pode procurar nas nossas coisas. Se achar o copo, que morra aquele com quem o encontrou e todos nós seremos seus escravos. O mordomo então abriu os sacos, começando pelo saco de cereal do irmão mais velho até chegar no saco de Benjamim. E para surpresa de todos, ali estava o copo. Os irmãos ficaram desesperados e foram levados de volta à cidade para a casa do governador. Quando os viu, José disse: Por que fizeram isso? Não sabem que um homem como eu tem o dom de adivinhar? O que podemos responder ao Senhor? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu a nossa maldade. Aqui estamos e somos todos seus escravos. Longe de mim cometer essa injustiça. Somente o rapaz com quem foi encontrado o copo será meu escravo. Vocês podem ir. Voltem em paz para a casa de seu pai. Senhor meu, eu imploro que me deixe falar algumas palavras. Não quero despertar sua ira. Sei que o Senhor é como o próprio rei. Sim, pode falar. Nosso pai é idoso e Benjamim nasceu na sua velhice. O outro irmão morreu. Ele é o único filho que restou de sua mãe e nosso pai o ama muito. Quando retornamos para nossa terra e contamos que o Senhor só nos daria mantimento se ele viesse conosco, nosso pai não quis se afastar dele com medo que alguma coisa de mal lhe acontecesse. A alma de meu pai está ligada à alma do meu irmão. Se Benjamim não voltar, ele morrerá. Deixe que eu fique no lugar dele como seu escravo e o meu irmão volte com os outros. Senão, como eu poderia ir para casa sem Benjamim? Que eu não vejo o mal que virá sobre meu pai. Já não podendo mais se conter, José mandou que todos os funcionários que estavam na sala saíssem e ficou a sós com os irmãos. E então, chorou. O pranto de José era tão alto que se ouvia de longe. Os irmãos se olharam confusos, sem entender, até que ele finalmente disse: Eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo. Aqueles homens ficaram tão chocados que nem conseguiram responder. Não fiquem tristes e nem se sintam mal por terem feito isso. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim Deus, que me fez senhor de toda a terra do Egito para a preservação da vida. Já se passaram 2 anos de fome, e ainda restam mais 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Agora vão depressa e busquem meu pai. Contem a ele sobre a minha glória nesse país e tudo que viram. Tragam suas mulheres, seus filhos e os filhos de teus filhos. Cuidarei de todos vocês e lhes darei o melhor do Egito. Depois disso, José abraçou Benjamim e os dois choraram juntos, tomados de emoção. José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. E só aí conseguiram falar com José. Ao saber da história, Faraó deu todo o apoio ao governador. E assim, os irmãos partiram em carruagens da realeza, cedidas pelo rei. Eles levaram também seus animais carregados de provisão para a viagem e para suas famílias. E ao chegarem em Canaã, contaram tudo a Jacó. José está vivo, pai. Nós vimos José. Ele é um homem poderoso, governador de todo o Egito. Mas que tipo de brincadeira é essa? Vocês querem me matar falando uma coisa dessa? É verdade, pai. Vem aqui fora ver os carros que o rei mandou para buscar o senhor e a nossa família. Os irmãos levaram Jacó para fora de sua tenda. Quando viu as carruagens luxuosas, cobertas de ouro, e os cavalos imponentes puxando as bigas, Jacó ficou assombrado e viu que era mesmo real. Ele se encheu de esperança e alegria. Mais do que depressa, Jacó adorou a Deus e partiu de Canaã com a família, servos e todos os seus bens.
No caminho, Deus apareceu para ele numa visão durante a noite e disse: Eu sou o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. E um dia farei seus descendentes voltarem para cá. A mão de José fechará os seus olhos. Depois de um longo período de viagem, Jacó, seus filhos, mulheres, netos, servos e rebanhos finalmente se aproximavam do Egito. Imagine como devia estar o coração de Jacó, sabendo que faltava muito pouco para rever seu amado filho José depois de tantos anos. Ao longe, já se via a cidade murada, rica e grandiosa. Os guardas vestidos de forma tão diferente ao que estava acostumado, uma túnica de linho com uma faixa de couro na cintura, segurando armas, os olhos pintados e toucado na cabeça. Passando pela entrada principal, eles se depararam com os templos suntuosos e as estátuas gigantes do rei e da rainha. Estátuas também de vários deuses e até de gatos, que eram considerados sagrados. As casas não eram tendas, mas sim construções feitas com tijolos. Tudo era tão diferente e, ao mesmo tempo, não tinha nenhuma importância. A única coisa que tinha valor para Jacó era poder abraçar seu menino. E lá estava ele, José. Ornamentado com roupas egípcias, José correu ao encontro do pai assim que o viu. Jacó também se apressou para ir ao encontro do filho. Tantas lágrimas derramadas por José, e agora ele estava ali, vivo. José, meu filho! Pai, Agora eu já posso morrer, porque vi o seu rosto, José. Jacó e José se abraçaram, muito emocionados, e ficaram ali abraçados, chorando juntos por um longo tempo. Depois disso, Jacó foi levado à presença do faraó. A entrada do palácio parecia tocar o céu de tão alta e exuberante. Ele passou pelos grandes portões dourados e se dirigiu com José e alguns de seus outros filhos para a sala do trono. As paredes eram coloridas e desenhadas com hieroglifos, a escrita sagrada dos egípcios, retratando as conquistas e vitórias militares do rei. Ao chegarem diante do faraó, José os apresentou. Eles conversaram um pouco e se conheceram até que o faraó disse a José: A terra do Egito é sua. Leve seu pai e seus familiares para morar em Gósen, onde poderão criar seus animais e prosperar. O rei deu uma cidade inteira para eles, a melhor região que existia. Jacó estava diante do imperador de uma das nações mais desenvolvidas da época. E, no entanto, ele, que parecia ser um homem simples por causa de suas vestes e costumes, se aproximou do rei e o abençoou. Jacó tinha, afinal, a maior riqueza de todas, a fé no Deus de seu pai, que o levou até ali. E assim, eles habitaram em Gósen e passaram a ser os donos do local. Foram férteis, cresceram e se multiplicaram. Jacó viveu feliz no Egito por mais 17 anos até que adoeceu. Ele chamou José e o fez prometer que o enterraria em Canaã, na terra de seus pais. Jacó então tomou os filhos de José, Manassés e Efraim, como se fossem seus, e lhes deixou herança como pai e não avô. Ele os beijou e abraçou e disse a José: Não imaginava que algum dia voltaria a te ver, José. E eis que Deus me fez ver os seus filhos também. Em seguida, Jacó abençoou os meninos. Ele chamou também todos os seus filhos e deu uma bênção especial para cada um por ordem de seu nascimento. Rúben, o primogênito, perdeu o papel de liderança na família por ter se deitado com a concubina de seu pai. Simeão e Levi também não ganharam lugar de destaque por terem matado os homens da cidade de Siquém de forma traiçoeira. Judá, o terceiro filho de Jacó, no entanto, recebeu o maior privilégio ao ser escolhido para comandar seus irmãos. Os filhos de Jacó, futuramente, formariam as 12 tribos de Israel. Assim que terminou de abraçá-los, Jacó morreu aos 147 anos de idade.
José abraçou o pai, beijou seu rosto e chorou. Em seguida, ele mandou embalsamar o corpo de Jacó para que permanecesse intacto, como era costume entre os nobres do Egito. O procedimento era feito por médicos egípcios durante 40 dias. Todo o Egito lamentou a morte de Jacó e o luto durou 70 dias. Quase o mesmo tempo que se dedicaria a um rei. Tudo foi feito em homenagem a José. Depois disso, José cumpriu o juramento que havia feito a seu pai e o levou para ser sepultado em Canaã. O cortejo fúnebre foi grandioso, realizado com grandes honrarias, seguido por carruagens e cavaleiros, oficiais do rei, nobres e todos os seus filhos e familiares. Somente as crianças ficaram no Egito com suas mães, e assim Jacó foi sepultado na caverna de Macpela, junto com seus avós Abraão e Sara, seus pais Isaque e Rebeca e sua esposa Lia. Grande amor de sua vida, Raquel não foi sepultada com a família, pois faleceu durante a viagem de mudança para Canaã e teve que ser enterrada no caminho. Depois do enterro de Jacó, José voltou com a caravana para o Egito. Os irmãos, porém, ficaram com medo. Agora que nosso pai morreu, José vai nos perseguir e se vingar. Os irmãos foram até ele e pediram perdão novamente. José chorou ao perceber que eles ainda pensavam no que tinha acontecido no passado. Ele os tranquilizou dizendo: Não tenham medo. Todo o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. As palavras de José tocaram o coração dos irmãos e eles foram consolados. José viveu com a família por muitos anos e viu os filhos de seus filhos até a 3ª geração. No fim de sua vida, reuniu os irmãos e disse: Um dia, Deus os fará sair do Egito e os levará de volta para Canaã, a terra que prometeu dar a Abraão, Isaque e Jacó. E quando esse dia chegar, quero que levem meus ossos para lá. José morreu em paz aos 110 anos de idade. Sua vida foi um exemplo de abnegação. José poderia ter reclamado, se tornado uma pessoa amarga, se vitimizado e, principalmente, se vingado. Mas, ao contrário disso, ele entregou sua vontade a Deus e abriu mão de seus direitos em favor daqueles que o maltrataram. Por causa dessa renúncia, Deus pôde usá-lo para salvar a vida não só de sua família, mas as famílias de todas as terras. Acompanhe no primeiro episódio de Êxodo como os 12 filhos de Jacó se transformaram em um povo numeroso e como eles foram escravizados depois da morte de José.